O ano era 2022. Eu me sentia perdida, não tinha confiança, não tinha ideias. Eu só tinha uma coisa que não dava mais para ignorar: um desejo enorme de mudar de carreira. E aí aconteceu algo que eu nunca imaginei. Em apenas 2 semanas eu tive a clareza que eu não consegui ter em quase 3 anos. E 3 meses depois eu já estava construindo algo que finalmente fazia sentido. E não foi um curso, não foi networking e também não foi uma técnica milagrosa. Foi algo que já fazia parte da minha realidade, mas que eu ainda não tinha usado para aplicar, ao menos não tão diretamente, na minha vida pessoal. Talvez você também esteja vivendo isso neste exato momento. Você sabe que não quer continuar onde está, mas ao mesmo tempo não consegue enxergar para onde ir. E é exatamente isso que eu quero te mostrar neste vídeo. O que me ajudou e ainda ajuda a tomar decisões muito mais claras. E que pode ajudar você a descobrir de repente qual a carreira, qual a profissão realmente faz sentido para a sua realidade. Prazer, eu sou a Ari, especialista em ciências comportamentais e mestre em tecnologia e inovação. Gerente em uma multinacional, carreira sólida, currículo bonito, a vida correta, entre aspas mesmo, do LinkedIn. Por fora, tudo parecia fazer sentido. Eu batia metas, entregava resultados, fazia a empresa crescer. Eu não estava necessariamente ali infeliz, mas também já não me sentia no lugar certo. E existe uma diferença muito importante entre essas duas coisas. Muita gente acredita que só deve mudar de carreira quando o trabalho se torna insuportável. Só que muitas vezes a necessidade por mudança começa, muito antes. Ela começa quando aquilo que antes fazia sentido deixa de fazer. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em uma reunião completamente comum, olhando para uma apresentação de PowerPoint como tantas outras, eu percebi: eu não pertenço mais aqui. Só que perceber isso não resolveu o problema, na verdade, criou outro, porque eu sabia que queria sair, mas não fazia ideia de para onde ir. Naquele momento eu tinha apenas um desconforto e um sonho. E aí eu fiz o que provavelmente você também faria. Comecei a olhar para tudo o que eu já tinha construído. Experiência, anos de carreira, um currículo sólido, conhecimentos em gestão, estratégia, dados. Mas quanto mais eu olhava para a minha história, menos eu conseguia responder o que eu fazia com tudo isso agora. Jogava fora? E existe um erro muito comum quando queremos mudar de carreira. A gente acredita que a resposta está somente dentro daquilo que a gente já sabe fazer. Só que mudar de carreira não é apenas olhar para o passado, para a nossa experiência. É entender quais possibilidades podem ser construídas a partir dele. Descartes defendia que problemas complexos não deveriam ser resolvidos de uma só vez. Primeiro era preciso dividi-lo em partes menores. Hoje eu percebo que eu tentei fazer exatamente o contrário. Eu queria responder de uma vez só uma pergunta de peso: qual carreira ou profissão faz mais sentido para mim agora? E se você já se viu fazendo a mesma pergunta, deixa seu like aqui, assim eu também vou saber que essa conversa não aconteceu só comigo. Quanto mais eu pesquisava, mais perdida eu ficava. Vídeo atrás de vídeo, curso atrás de curso, post atrás de post. Olhava para a vida dos outros e todo mundo parecia ter encontrado o caminho ideal. Só eu continuava sem conseguir enxergar o meu. Sem perceber, eu estava tentando resolver uma decisão complexa apenas consumindo mais informação. Herbert Simon, prêmio Nobel de Economia, já citado outras vezes por aqui, mostrou que nossa capacidade de analisar informações é extremamente limitada. Quando temos informação demais, nosso cérebro não consegue processar. Muitas vezes ele simplesmente paralisa. E eu não precisava de mais informação, eu precisava de um jeito de organizar toda aquela informação para construir clareza. E foi nesse momento que a inteligência artificial entrou na minha vida pessoal. Porque até então eu já usava ela todos os dias no trabalho para automatizar tarefas, ganhar produtividade, analisar dados de negócio, mas nunca dados da minha vida. Foi então que eu resolvi fazer um experimento. Em vez de pedir para que a inteligência artificial me dissesse qual carreira eu deveria seguir, fiz um pedido muito simples. Estou insatisfeita com a minha carreira.
Imagine que você é um especialista em carreira e tomada de decisão. Não me dê nenhuma sugestão ainda. Primeiro, faça todas as perguntas que você considera necessárias, uma por vez, para entender quem eu sou e o momento que eu estou vivendo. E ela começou a perguntar sobre a minha trajetória, sobre os projetos que mais me deram satisfação e os que menos deram também, sobre as atividades que me davam energia, sobre aquilo que eu fazia bem e aquelas que eu não fazia tão bem assim, sobre os problemas que eu gostava de resolver, sobre o tipo de rotina que eu queria construir. E eu só fui respondendo, sem tentar chegar a uma conclusão, sem ansiedade de decidir naquele momento, apenas respondendo as perguntas. Foi curioso porque, à medida que eu respondia, eu conseguia entender melhor o que eu estava buscando. Sócrates acreditava que boas perguntas eram capazes de revelar aquilo que ainda não conseguimos enxergar com clareza. O difícil é sabermos elaborar boas perguntas, né? Mais de 2000 anos depois, a inteligência artificial pode nos ajudar justamente nisso, fazer perguntas que ampliam a forma como pensamos sobre um problema. Depois que essa etapa terminou, eu pedi que a inteligência artificial analisasse todas as minhas respostas, que identificasse padrões, competências que apareciam repetidamente, interesses que de repente se conectavam, pontos cegos que eu talvez não estivesse percebendo e também hipóteses de carreira coerentes com toda aquela informação. Ela não decidiu por mim, ela organizou informações que, separadas, pareciam não dizer coisa com coisa, mas quando vistas em conjunto, revelavam padrões. Pela primeira vez, eu deixei de tentar escolher entre dezenas de possibilidades e passei a investigar apenas aquelas que realmente faziam sentido. Foi assim que, em apenas 2 semanas, eu consegui uma clareza que não havia encontrado nos 3 anos anteriores. Esse primeiro exercício com a inteligência artificial me deu algo extremamente importante, um ponto de partida, um norte. Ela organizou a minha trajetória e levantou possibilidades que eu talvez não tivesse considerado sozinha. Mas existe um cuidado que você precisa ter. E aqui muita atenção. O objetivo desse processo não é aceitar tudo o que a inteligência artificial sugere. E também não é descartar uma possibilidade na mesma velocidade. A inteligência artificial levanta possibilidades, hipóteses. E possibilidades precisam ser investigadas. Como seres humanos, quando recebemos uma informação nova, raramente a avaliamos de forma totalmente racional. Nós interpretamos essa informação através das nossas experiências, crenças e expectativas. E aí entram o que chamamos de vieses cognitivos, que tanto podem ajudar como atrapalhar as nossas decisões. Porque, por exemplo, imagina que a inteligência artificial sugira uma profissão extremamente coerente com a sua trajetória. Antes mesmo de investigar essa possibilidade, você já começa a pensar: ah, mas esse mercado não paga bem. Ah, mas minha família nunca apoiaria essa escolha. E eu já tentei algo parecido e não deu certo. Percebe? Talvez essa profissão realmente não faça sentido para você. Mas talvez você também esteja descartando uma possibilidade antes mesmo de investigá-la. Ah, e o contrário também acontece, viu? Às vezes a inteligência artificial sugere uma carreira que parece fazer todo sentido. E em vez de investigar essa possibilidade, a pessoa já assume que encontrou a resposta que estava procurando, a salvação dela. Se inscreve em um curso, pede demissão, faz planos, muda toda a rota, sem antes saber como é de fato o dia a dia dessa profissão, quais são os caminhos para chegar até ela, se realmente gosta da ideia dessa carreira ou da realidade dela. Aceitar uma hipótese, uma possibilidade sem investigá-la pode ser tão arriscado quanto descartá-la antes do tempo. Uma boa decisão não acontece a partir de uma primeira resposta. Ela nasce quando reunimos evidências suficientes para entender se aquela possibilidade realmente faz ou não sentido. Por isso, eu gosto de pensar na inteligência artificial como uma excelente parceira de investigação. Ela organiza informações, levanta possibilidades, mostra padrões, mas quem testa essas hipóteses, quem reúne novas evidências e quem toma a decisão, continua sendo você. Foi justamente por perceber essa complexidade que eu desenvolvi um processo de acompanhamento guiado. E se você sente que esse é o momento que você precisa repensar a sua carreira e gostaria de fazer esse processo comigo,
eu vou deixar o link da consultoria aqui na descrição. Se eu pudesse resumir tudo o que eu vivi nesse processo, seria de que eu não encontrei uma carreira porque a inteligência artificial me deu uma resposta. Eu encontrei uma direção porque ela me ajudou a organizar o meu raciocínio. E essa, para mim, é uma das aplicações mais poderosas da inteligência artificial. Não substituir o pensamento humano, mas ampliá-lo. A inteligência artificial pode ser uma extensão do nosso raciocínio. Ela pode nos ajudar a organizar informações, estruturar ideias, investigar possibilidades, comparar cenários e enxergar padrões que sozinhos talvez demorássemos muito mais a perceber. E isso vale para a carreira, para decisões financeiras, para negócios, para organizar ideias, vale para praticamente qualquer decisão complexa. E é exatamente isso que nós fazemos aqui no Arquitetando. Não usamos a inteligência artificial para pensar por nós, mas para pensar melhor. Então, se você está passando por uma mudança de carreira, eu espero que este vídeo tenha mostrado que talvez a pergunta não seja qual profissão eu devo escolher. Talvez a pergunta seja como eu posso investigar melhor as possibilidades antes de decidir. Porque quando mudamos a qualidade das perguntas, normalmente mudamos também a qualidade das decisões. Se esse assunto faz sentido para você, aqui no canal existem outros vídeos mostrando como utilizar a inteligência artificial para organizar o pensamento, construir clareza e tomar decisões melhores em diferentes áreas da vida. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Qual pergunta você percebeu que ainda precisa responder antes de decidir?